A inspiração para encontrar a verdade, reconhecer a realidade e levar uma vida genuína, cuja culminância pode ser chamada de iluminação, é o que está na base de qualquer caminho espiritual. Porém, embarcar num caminho desse tipo raramente é algo tão direto quanto gostaríamos. O caminho que conduz à iluminação pode, enfim, se mostrar profundo e simples, mas o processo de compreender essa simplicidade tende a ser multidimensional. Isso quando não se mostra mesmo complicado. Isso é assim porque, para compreender um caminho espiritual, precisamos reconhecer e compreender nossa própria mente, neste instante, uma vez que ela diz respeito ao caminho. Precisamos abandonar os mal-entendidos e demais conceitos que talvez tenhamos desenvolvido com relação a determinada prática espiritual, de forma que não nos descobramos apenas praticando de acordo com nossa idealização conceitual dela, o ego e os muitos jogos que ela joga para desalinhar nossa inspiração pela iluminação precisam ser constantemente monitorados. Para compreender as qualidades essenciais do caminho espiritual, especialmente que obstáculos ou paradoxos podem surgir à frente, precisamos de um sentido claro de direção. Precisamos de ensinamentos, instruções e orientações de alguém que já trilhou o caminho e que então pode nos dar conselhos válidos e confiantes sobre como outra pessoa pode trilhar esse mesmo caminho. É isso que é oferecido por meu pai, Chogyam Trungpa, em Além do Materialismo Espiritual. Essas palestras e ensinamentos foram concedidos no início dos anos de 1970, numa encruzilhada de ampliação de consciência e despertar espiritual nos Estados Unidos. O Ocidente estava começando a conhecer o Oriente, tendo se voltado contra os valores de seus pais. Uma geração inteira investigava caminhos espirituais até então não disponíveis, muitos dos quais até bem tradicionais. As pessoas queriam um caminho que as ajudasse a ir além das armadilhas mundanas da vida, para assim obter uma vista mais expansiva, uma visão capaz de dissolver seu sentimento de alienação e penetrar o próprio sentido da vida. Ao mesmo tempo, muitos desses buscadores ainda estavam tentando descobrir o que era um caminho verdadeiro de liberação. Havia uma qualidade de frescor, exuberância, excitação e juventude, bem como ingenuidade. As pessoas eram ingênuas quanto aos muitos obstáculos possíveis em qualquer caminho. O despertar espiritual não é uma atividade sempre divertida ou alegre. O caminho da verdade é profundo, e também profundas são as possibilidades de auto-engano e os obstáculos. Não interessa qual seja a prática ou ensinamento. O ego adora ficar de tocaia para se apropriar da espiritualidade para seu próprio lucro e sustentação. Chogyam Trungpa, que havia recém-chegado aos Estados Unidos, vindo da Escócia, tentou esclarecer essas questões. Queria ampliar a consciência das pessoas a um nível em que pudessem distinguir o progresso espiritual verdadeiro do que seria apenas o ego usando a espiritualidade para seus próprios fins. Ele queria ajudá-las a aprender a reconhecer o pulso firme dos três senhores do materialismo, estratégias que o ego pode usar em qualquer lugar, a qualquer hora, nos seduzindo de volta a uma perspectiva limitadora, mesmo quando uma visão mais ampla já está disponível. Desde bem jovem, Chogyam Trungpa passou por uma educação rigorosa nos mosteiros de Khan, nos altos platôs da região mais ao leste do Tibete. Nem mesmo a cultura medieval do Tibete estava imune aos perigos do materialismo espiritual. Seus professores o treinaram para reconhecer a disposição do ego e assim evitar a sedução a atividades aparentemente benéficas, que se mostram apenas buscas materiais e investimentas sagradas. Temos aqui um professor,
que entendia claramente o dilema materialista do caminho espiritual, que havia mergulhado e treinado na sabedoria ancestral, e que também conhecia as nuances dos bloqueios espirituais da modernidade e de estilo ocidental. Os ensinamentos neste livro representam um marco na introdução do Dharma do Buda na cultura americana, em parte devido ao caráter brincalhão com que meu pai ensinou esses jovens americanos. Além do materialismo espiritual, se tornou um clássico para os alunos que naquele momento experimentavam rejeitar a sociedade de forma a buscar um caminho idealista e transcendental. Seus ensinamentos deram uma nova perspectiva ao trabalho consigo mesmo no contexto de seu país, família e cultura. Como um entusiasmado recém-chegado ao Ocidente e na figura de um ancião espiritual, Chogyam Trungpa conseguiu apresentar a eles a possibilidade básica de serem capazes de trabalhar com sua própria situação como parte do caminho espiritual. Rejeitar tudo não era uma solução. Treinar corpo, fala e mente de acordo com a verdade, isso sim traria a compreensão e a sabedoria que produzem a paz. Muitos desses estudantes seguiram seus conselhos, continuando suas jornadas espirituais e, ao mesmo tempo, se tornando pais, professores, homens e mulheres de negócios e até mesmo professores do Dharma. Essas pessoas hoje se tornaram elas mesmas os anciões para uma nova geração de mentes curiosas. Mesmo que a mensagem deste livro tenha sido dirigida a um grupo particular, num momento particular da história, não é adequada apenas àquela geração. Estes ensinamentos jamais ficarão ultrapassados e estereotipados. Nos últimos 30 anos, em nossa contínua busca por algo que nos distraia da verdade da dor e do sofrimento, nos tornamos mais materialistas. No reino espiritual, há ainda mais caminhos e possibilidades a explorar do que quando esse livro foi primeiro publicado. Não somente disciplinas espirituais clássicas, mas também muitos novos híbridos. Esse livro continua tendo o poder de afiar nossa consciência perante o materialismo espiritual. Merece nossa atenção cuidadosa, uma vez que sua mensagem é hoje mais adequada do que nunca.